Muito bem, glória a Deus. Então, as crianças podem ir para o culto infantil, especialmente preparado para elas hoje, nesse dia especial. Ainda bem que o Lucas não é o único menino, né? Graças a Deus. Muito bem, mais uma vez as mães presentes, aquelas que estão online. Quero fazer uma pergunta. Estão a enfrentar alguma situação muito difícil? Não é preciso levantar a mão. Pode levantar se quiser. Mas estão a enfrentar alguma situação muito difícil? Está aqui um som, né, lá no fundo. Esse está ligado, não? Se puderem acabar com ele, matar esse bicho aí, esse zumbido. Muitas vezes são responsabilidades acrescidas, não é? Na criação dos filhos, o cuidado dos filhos, filhos pequenos, filhos grandes, filhos médios, não é? Adolescência, netos, filhos e netos, e muitas vezes é o sanduíche. Estamos a cuidar de filhos e netos e temos os pais também já a precisar dos nossos cuidados. Então, são muitas coisas, muitas solicitações, muitas responsabilidades. Mas não são só as mães, eu acho que todos nós temos momentos ou situações difíceis, que exigem decisões também difíceis. Temos o problema grave em Portugal da habitação neste momento, as rendas altas, os salários baixos, não é? Isso afeta a todos. São coisas difíceis. A educação dos filhos, nós que os temos, ou no nosso caso, os netos, não é? Porque os filhos já estão mais à frente, estamos preocupados com a educação dos netos. Perdas inesperadas, algo que acontece, uma perda, de repente perdemos alguma coisa, perdemos alguém, perdemos uma oportunidade, perdemos o emprego, perdemos perdas inesperadas. Saúde precária, muitas vezes porque nós não cuidamos quando era a altura de cuidar, mas nem sempre. Às vezes pode ser um vírus, uma bactéria, uma situação que não tem nada a ver com isso, não é? Problemas de saúde, desafios enormes, obstáculos, muitas vezes que parecem intransponíveis, completamente intransponíveis. E eu queria trazer para a nossa reflexão esta manhã uma pessoa que enfrentou uma situação assim bastante difícil, diferente, é verdade, do que aquelas que eu acabei de mencionar, mas muito grande, um desafio enorme, um obstáculo aparentemente intransponível. E estou a referir a Josué. Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. Queria ler convosco. Josué 1, versículos 1 a 9. E eu passo a ler. Josué 1, versículos 1 a 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás.
Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Oremos. Pai, mais uma vez me vem à mente a tragédia no Rio Grande do Sul. Para muitos que estão ali e que têm pessoas conhecidas ali, é um desafio enorme. Parece um obstáculo intransponível. E as coisas pelas quais nós passamos e aqueles que nos acompanham online, talvez não sejam tão fortes, tão trágicas neste momento. Mas tu sabes, ó Pai, o quanto nos torna uma vida difícil e complicada. O quanto é difícil fazer boas decisões, sermos sábios. O quanto é difícil não murmurarmos, não reclamarmos, não tratarmos mal, muitas vezes, aqueles que estão mais próximos. Tu sabes, Senhor. E, Pai, nós pedimos que Tu nos ajudes agora a examinar a vida de Josué, este homem que Tu levantaste, que, embora tivesse alguma preparação, o desafio era enorme. Muito difícil mesmo. Intransponível, aparentemente. Ajuda-nos a nos inspirar nele, na Tua palavra, no Senhor Jesus, para com a Tua ajuda nós enfrentarmos toda e qualquer situação que esteja, na qual estejamos envolvidos agora e que venhamos estar no futuro. Ajuda-nos a entender também que estamos nisso juntos, junto contigo e uns com os outros. Precisamos da Tua ajuda, Senhor, e pedimos que fales conosco, nos animes, nos encorajes. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, só para dar um contexto, um pouco de contexto aqui, o desafio enorme que estava à frente de Josué. Josué, que é verdade, ele era o assistente, o ajudante de Moisés, teve bastante experiência de andar com ele. Era uma pessoa de fé, uma pessoa de coragem, que já tinha, quando foram os 10 primeiros espias, os 12 primeiros espias, 10 disseram que não, é impossível, e só Josué e Caleb disseram, não, eu creio que Deus vai nos capacitar. Então, pronto, ele era uma pessoa, sim, de coragem, uma pessoa bem preparada, ele próprio, mas não era para ele fazer o trabalho sozinho. Ele tinha que entrar com aquele povo todo, muito complicado. E não sei se sabem, provavelmente muitos não saberão, mas Josué era da tribo de Efraim. E Efraim era uma das tribos mais pequeninas. Tão pequenina era que quando foi a distribuição da terra, ela ficou misturada ali com a porção de terra da tribo de Judá. Ela era pequena. Então ela não teve uma porção só dela. Ela ficou lá no meio da tribo de Judá. E era uma posição privilegiada, talvez, mas era pequena. Então Josué era um dos líderes, um dos principais de uma das tribos menos fortes, menores, que às vezes não ajuda muito, não é? Quando nós estamos a ver quem é que deve liderar, normalmente procuramos aquele que representa mais gente, não é? Ele representava uma porção pequena do povo de Israel. E aquele povo era um povo nômada, que tinha andado ali no deserto durante 40 anos, para trás e para diante, para frente, não é? Para um lado, para o outro, guiado por Deus, sim, mas sem experiência praticamente nenhuma de guerras, de conquistas. E era um povo complicado, não sei se já leram o Êxodo, né? Mas era cheio de... chegavam e depois afastavam. Depois chegavam e depois afastavam. E agradeciam e depois reclamavam, não é? E um pouco parecido conosco, não? Seres humanos. E era para entrar com eles todos, não era para fazer uma elite, ir lá e conquistar tudo e depois chamar o povo. Não, era para entrar com tudo, com eles todos. Então, um desafio enorme diante dele.
pessoas nascidas no Egito ou nascidas no deserto mesmo. Era o povo que ele tinha. Era esse o povo que ele tinha para levar. Pouco experimentado na guerra, e o grande líder que tinha liderado todo esse processo até aí, tinha acabado de morrer. Então aqui agora temos um legado, e agora? Como é que eu correspondo à expectativa desse povo que está habituado a ser liderado por Moisés, e agora sou eu. Então essa era a situação de Josué. Vamos ver um pouco sobre Moisés aqui, rapidamente, em Deuteronômio. Quem estava em Josué, é só puxar uma página para trás, e é o último capítulo de Deuteronômio, Deuteronômio 34. Os últimos versículos de Deuteronômio falam assim, versículos 10 em diante. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Nunca mais se levantou em Israel. Deuteronômio foi escrito, de fato, muito depois. Isso não era uma pessoa a fazer ali o registro na altura. Foi escrito depois, e ele podia dizer, olha, isto nunca se levantou um igual. E era este que Josué tinha sido convidado, convocado a substituir. Sobre Josué, podemos ler o versículo anterior, o versículo 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, graças a Deus, pelo menos ele foi capacitado por Deus para esta obra. Um homem cheio de sabedoria, que recebeu de Deus, do próprio Moisés, e a aprovação também do povo para essa tarefa. Mas quem já leu os capítulos seguintes sabe que nem sempre o povo acompanhou convenientemente a liderança de Josué. Isso o bicho está lá, não é? Continua a fazer barulho. Se achar, pode me trazer outro microfone então, já que continua aí a dar interferência, não é? O que eu quero chamar a nossa atenção, quero dizer, é que, de fato, apesar de ser um desafio enorme, apesar de ser um obstáculo aparentemente intransponível, eu creio de todo o coração, que Deus já sabia disso antes. Também, creem comigo? Deus sabia. E tinha preparado as coisas, tinha capacitado. E é isso que nós muitas vezes não paramos para pensar. Se estamos com Deus, se conhecemos a Cristo, estamos a enfrentar essa situação, Deus não foi apanhado de surpresa. Ele já sabia. E tem estado a trabalhar para que nós sejamos capazes de lidar com a situação, assim como Josué. O texto que foi lido no início do culto está no Salmo 139. Vou ler só 2 versículos, o 14 e o 16. O salmista Davi, não é? Ele fala assim: eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas existia. Agora, eu não creio que Deus escreveu que eu hoje tinha que me levantar a tal hora e tal, não é bem isso. Mas Deus sabia que eu ia me levantar a tal hora. Estão a perceber a diferença? Não é que Deus lá atrás disse, olha, tal, vai vestir o fatinho com essa gravata, porque é o dia da mãe. Não. Deus me deu a liberdade para eu fazer essa decisão. Mas Ele sabia que eu ia fazê-la. Estão a perceber? E como Ele sabia que eu ia fazer essa decisão, e todas as outras, e tudo que está acontecendo e vai acontecer comigo, então Ele é capaz também de preparar as coisas para eu enfrentar, assim como preparou Josué para enfrentar aquela situação. Mas não somente eu enfrentar sozinho, e aí está a beleza do plano de Deus, é que nós formamos uma família, onde o amor de Deus funciona, né? É o nosso alvo, a nossa visão como igreja. Nós formamos uma família, fazemos do corpo de Cristo, somos o povo de Deus. Então, não é para nós enfrentarmos sozinhos
E nem só com Deus, embora eu e Deus somos maioria. Já viram essa frase? Eu mais Deus somos maioria. Mas não é só eu e Deus, é eu e Deus e a família de Deus. E o corpo de Cristo, e o povo de Deus comigo. Amém? Então, juntos, podemos enfrentar toda e qualquer situação. Eu creio nisso de todo o coração. Podemos enfrentar juntos, com Deus e uns com os outros. Então, era semelhante a Josué, com o povo, com os líderes de cada tribo e, sobretudo, e mais importante, a presença de Deus com ele e com eles, com o povo. E eu me volto mais uma vez para as mães nesse dia. Vou fazer isso 2 ou 3 vezes. Uma coisa que eu já tenho dito aqui, a Derlane diz muito nos aconselhamentos que ela fala, às mães, principalmente com filhos pela primeira vez. Mãe, tu és a pessoa única e mais importante do mundo que Deus escolheu a dedo para ser a mãe desta criança. Tu és esta pessoa, a escolhida por Deus para esta criança. Não é? A pessoa mais indicada no mundo inteiro, não há outra pessoa mais indicada do que a própria mãe para dar à luz e criar e cuidar dessa criança. Amém? Mas eu creio que todos nós também temos um propósito único para o qual Deus nos chamou. E alguns de nós já descobrimos, já entendemos qual é, estamos a caminhar nessa direção. Há pessoas que às vezes andam em anora, não sabem bem qual é, não sei bem se é isso, se é aquilo, se é a profissão atual, ou se é aquilo que eu gosto de fazer, que não é a minha profissão, mas eu gosto de fazer outra coisa, ou se é aquilo que eu faço em casa, com a minha família. Então a pessoa ainda não tem a minha participação na igreja, não sei se é bem isso. Então há pessoas que andam assim um pouco sem saber qual é o propósito de Deus, mas eu creio que Deus tem um propósito que pode variar ao longo da nossa vida. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós hoje. Algo que nós devemos ser e fazer onde estamos. No trabalho onde estamos. Pode ser que nós não fiquemos nele por resto da vida, mas onde estamos agora, Deus quer. Deus tem um propósito para nós ali agora. Na família como está agora, os que ainda estão em casa e os que não estão. Deus tem um propósito na nossa vida. E Ele quer cumprir esse propósito, juntamente conosco, juntamente com a nossa família. Um propósito único, conforme os dons que recebemos, os talentos que temos, as oportunidades que recebemos, que aparecem, e a experiência que temos acumulada. De acordo com isso tudo, Deus tem um propósito para as nossas vidas hoje. Onde estamos, com quem estamos. E pode mudar, como eu disse, mas Deus tem um propósito na nossa vida. Mas como o desafio era muito grande, enorme mesmo, então eu queria que vocês vissem como foi importante Josué perceber que ele era a pessoa certa para essa tarefa. E que se não percebesse, provavelmente seria muito difícil para ele. Reparem, vamos voltar para Deuteronômio e vamos abrir no capítulo 31. Capítulo 31 de Deuteronômio. No capítulo 31, vamos ler aqui os versículos de 6 a 8. Então, Deus falando, esforçai-vos e animai-vos. Vou dizer novamente, Deuteronômio 31. Moisés falando, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué, e era aqui que eu queria pôr o foco, chamou Moisés a Josué e disse, aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais para lhes dar, e tu os farás herdá-las. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Então, aquele grande líder, Moisés, chama Josué e fala, tu és a pessoa. Deus escolheu para esse propósito. E foi importante ele receber essa afirmação. Mas se formos mais à frente ainda, no capítulo 31 de Deuteronômio, no versículo 23, aqui já é Deus falando. Deus estava a falar com Moisés, podemos ver isso nos versículos anteriores, não é? Que Deus estava a falar com Moisés. E depois ele muda e fala com Josué e diz assim, e ordenou a Josué, filho de Nun, e disse, esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo.
E a forma, dependendo da tradução da Bíblia, às vezes não é bem claro que é o Senhor que está a falar, e alguém pode parecer que é Moisés que está a falar com Josué. Só que quando ele termina, eu serei contigo, já não é Moisés, porque Moisés vai morrer. Então, eu serei contigo, em tudo isto, é Deus falando com Josué. Então, ele foi animado pelo próprio Moisés, antes da morte de Moisés, e foi também animado por Deus diretamente. E eu creio que Deus está a fazer isso hoje. Concordam comigo? Deus está a nos animar hoje através da sua palavra. Pode usar uma pessoa, um ser humano, alguém que está a pregar neste momento, mas Ele também está a falar conosco através do seu Espírito nesta hora. Então, ele foi encorajado, eu serei contigo. Depois de morrer, isso foi antes de Moisés morrer, depois de Moisés morrer, e então ele é encorajado mais vezes, naquele texto que nós lemos em Josué capítulo 1, versículo 6, Josué 1, versículo 6, quando ele diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. E o versículo 9, mais uma vez, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, várias vezes Josué foi ouvindo a mesma coisa, e eu creio que é isso que Deus quer fazer conosco hoje. Quer falar para nós repetidamente que Ele nos preparou para esta hora difícil, esse obstáculo aparentemente intransponível. Deus nos preparou para isso. Pode parecer que não, mas sim, Deus nos preparou para este momento e vai nos capacitar. Ele está conosco e nós fazemos parte do seu povo, da sua família. Amém? Seja uma mãe, seja um pai, um patrão, um empregado, seja um desempregado, seja um professor, uma professora, seja um construtor, não importa o que sejamos, o que estamos a fazer, eu creio que Deus nos preparou para esta hora e vai nos capacitar para enfrentar aquilo com o qual nós estamos a lidar. Deus está a dizer a mim e a cada um de nós, Deus está a dizer-nos a nós, amorzinho, Deus está a dizer, esforça-te e tem bom ânimo. Noutra tradução, ser forte e corajoso, ser forte e corajosa, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não te espantes, não temas, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Como assim? É a pergunta que nós temos que fazer. Como assim? Como é que isso funciona? Quais são as armas? Josué ia entrar para conquistar uma terra, não é? Então, quais são as armas que nós vamos usar hoje? De uma certa forma, não tem nada a ver com as armas de Josué, que eles tiveram que usar armas mesmo, ou às vezes eram cântaros e trompetes, não era? Andar à volta de Jericó e tocar trompetes, e Deus usou isso para fazer cair os muros de Jericó. Então, há lutas estranhas às vezes, não é isso? Mas eles tiveram que usar armas físicas, né, também em algumas situações. Mas aquilo que realmente capacitou Josué para enfrentar toda aquela situação não foram essas coisas, não foram os métodos, não foram as estratégias, não foram as armas ou as ferramentas. O que realmente capacitou Josué a enfrentar tudo e mais não sei o quê, está no versículo 8 de Josué, capítulo 1. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Depende da tradução. Então, farás prosperar, vais conquistar, vais conseguir fazer aquilo que é preciso, e com prudência, com sabedoria, que vem de Deus, que vem da palavra de Deus, que vem do alto. Esta era a chave na vida de Josué. E eu quero que nós tenhamos noção de que esta é a chave na nossa vida também hoje. É nós vivermos de acordo com a palavra de Deus. É nós buscarmos sabedoria em Deus.
na sua família, no seu povo, no seu corpo, mas em Deus, buscarmos sabedoria nele. Não apartar de nós a palavra de Deus dia e noite. Ou seja, estarmos a pensar o que essa situação que eu estou enfrentando. Alguém na Bíblia enfrentou uma situação semelhante? Como é que ele lidou? Como é que ele resolveu? Há algum versículo que tem a ver com essa situação? Há algum versículo que fala sobre pedir sabedoria a Deus? Que a todos dá liberalmente e não lança em rosto? Há algum versículo que fala sobre iluminar um caminho que parece que está tudo escuro? Há algum versículo que fala sobre abandonar as coisas que estão a atrapalhar? Pecados? Coisas que estão a impedir? Há algum versículo? Amém? Estão a perceber o que eu quero dizer? Medita nela dia e noite. Procurem recursos na palavra de Deus e na pessoa de Deus, seu Espírito. Procuremos e nós vamos encontrar. Eu creio nisso. E vamos ultrapassar aquilo que parece absolutamente intransponível. Então, se Josué devia meditar nos estatutos, nos preceitos, nos juízos, nos ensinamentos da palavra de Deus que ele tinha, com base na sua experiência com Moisés, nós também devemos fazer o mesmo. Nós temos muito mais do que ele. Nós temos também o Novo Testamento. Temos a nova aliança, a nova relação, a revelação, a pessoa de Jesus, o Espírito Santo habitando em nós, o poder da ressurreição em nós. Temos muito mais do que Josué para enfrentar a nossa situação. Muito mais. Curiosamente, Paulo fala aos Efésios sobre uma armadura que nós devemos andar. A armadura. Josué não tinha armadura, mas estava a enfrentar uma guerra, não é verdade? Estava a conquistar. E então, a armadura que nós devemos ter. E a armadura, ela inclui a palavra de Deus. Vamos lembrar como é que é? Efésios capítulo 6, começa lá no versículo 12, não é? A partir do versículo 12, 13, Paulo fala assim que nós revestimos de toda a armadura de Deus para que sejais firmes e possais resistir no dia mau. Firmes e possais resistir no dia mau. Toda a armadura de Deus, ela começa com o cinturão da verdade. Devemos viver com a ajuda de Deus conforme a verdade da palavra de Deus, sermos verdadeiros. Amém? Armadura. Para enfrentar toda e qualquer situação. A couraça da justiça, a proteção é uma couraça da justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Procurarmos viver vidas justas, vidas corretas. Ninguém é perfeito, eu também não sou, mas devemos estar nesse caminho, né? Couraça da justiça. Calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, onde nós andamos, devemos levar o evangelho. O que é o evangelho? É a boa nova de salvação. O nosso ir e vir deve ser boa nova. Né? Devemos levar coisas boas, palavras boas, encorajamento. É fácil? Sempre conseguimos? Não, não é fácil. Estamos a aprender. Mas continuemos a aprender. E a praticar, e a viver. O evangelho, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Levemos paz também aos ambientes onde nós estamos. Não é não? E o capacete? Capacete para proteger a nossa mente contra tantas distrações, tantas solicitações, tanta coisa que acontece na internet, no nosso dia a dia, e em colegas de trabalho e tudo. Proteger a nossa mente. O capacete da salvação, ou seja, temos a certeza de que estamos em Cristo, que em Cristo somos salvos. Somos salvos de nós mesmos, salvos da escravidão do pecado, salvos da influência do mundo. Em Cristo somos salvos. Capacete da salvação, proteger a nossa mente. Mas depois vem um dos que eu mais gosto, o escudo da fé, com o qual podereis apagar quantos dardos? Todos os dardos malignos, do maligno. Todos. Mísseis, não importa, pode atualizar o quanto quiserem, canhões, balas, mísseis, o que for, não é? É um escudo mais poderoso do que o... Como é que é? Agora faltou. Pronto. É? Isso. Mais poderoso do que esses todos. O escudo da fé. Então é importante nós termos a nossa fé no lugar certo. A nossa fé está em Deus. Vamos voltar ao princípio? A situação que estamos a enfrentar, seja ela qual for, nossa fé tem que estar no lugar certo. Não nas coisas, não nas pessoas, não nas circunstâncias, não em nós mesmos,
A nossa fé está no lugar certo. Fé em Deus. Fé em Cristo. Fé na obra de Cristo, que Ele morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu tenha vida e vida em abundância, para que eu possa viver eternamente com Ele. Fé em Jesus, o escudo da fé. Com esta fé, podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, todos. Mas aí vem a última arma, ou a penúltima, dependendo de como olhamos, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a nossa arma de ataque, mas é a nossa arma de defesa. Está escrito. O que a palavra de Deus diz? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, assim como Josué, para enfrentar aquela situação incrivelmente difícil, nós precisamos meditar dia e noite na palavra de Deus. Mães, pais, filhos, avós, meditar na palavra de Deus, dia e noite. Não temas nem espantes, porque eu estou contigo, disse Jesus. Disse Deus a Josué, e também Jesus disse em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é verdade? Então, mas deixa-me parar aqui um instante, porque se houver entre nós aqui hoje, ou alguém online que ainda não fez a decisão de entregar a vida a Cristo, tudo começa aí. Temos que realmente reconhecer Cristo como Senhor da nossa vida, não é? Entregar a nossa vida a Ele, arrependermos a nossa vida. Orlando estava a falar agora há pouco sobre sermos inimigos de Deus. A inimizade contra Deus não é necessariamente chamar-lhe nomes e tentar destruir Deus. Há quem tente fazer isso, não é? Mas ser inimigo de Deus basta sermos completamente indiferentes e não lhe passarmos cartão nenhum, não queremos saber que Ele existe. Isso já é inimizade. Deus vai passando e nós, não quero saber. Viramos as costas. Há alguém no mundo que faz isso? Muita gente. Então a indiferença é inimizade. A rejeição, Deus nos ama e quer o nosso bem, quer que evitemos perigos, Ele diz, não vá por aí, eu vou por aí porque eu quero. Isto é inimizade contra Deus. Estão a perceber? E nós temos que ser salvos disso. Temos deixado de ser inimigos de Deus e nos tornar seus amigos e reconhecer que Ele está conosco para o nosso bem. Então esse é o primeiro passo, entregar a nossa vida a Cristo. É dizer, eu preciso de um Salvador. Eu estou arrependido da minha vida, de indiferença, de rejeição, de muitas vezes rebelião até. Eu estou arrependido disso e agora quero andar amigo de Deus. Imperfeito, vou falhar muitas vezes, é verdade, mas eu quero estar neste caminho, juntamente com os meus irmãos. Amém? Esse é o primeiro passo. Então, como Deus disse a Josué, Deus diz a cada um de nós hoje, se forte e corajoso. Esforça-te bem, tem bom ânimo. Mãe, mulher, se forte e corajosa. O Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus é contigo. Volto a dizer, Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Deus já sabia do que estamos a passar, tá bem? Ele não foi apanhado de surpresa e já tomou providências. Pode parecer que não, mas sim, Ele já tomou providências. Então, nós vamos continuar batalhando, meditando na palavra de Deus, pedindo sabedoria, partilhando com uma ou outra pessoa para orar conosco. Deus vai dar sabedoria através de alguém na igreja, talvez, e vamos juntos. Porque Deus já sabia, Ele já tomou providências, assim como fez com Josué. E nós vamos enfrentar e vamos ultrapassar tudo e mais não sei o quê, juntos. Amém? Juntos. Vamos ultrapassar, vamos vencer. Com toda a armadura de Deus e muito particularmente com a orientação da palavra de Deus, que é luz orientadora na nossa vida. O Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu creio que Deus está a falar para nós hoje, para cada um de nós, não somente as mães, mas todos nós. Esforça-te, tem bom ânimo. Sê forte e corajoso, sê forte e corajosa. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Medita na minha palavra dia e noite, porque ela é lâmpada para os teus pés e luz
para o teu caminho. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, coloco as nossas vidas, nós como pessoas, como famílias, como família, como igreja, diante de Ti agora, pedindo a Tua ajuda, Senhor. Fala conosco, ensina-nos, transforma-nos, continua essa obra que já começaste em mim, em cada um de nós, continua, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, não só a ouvir e achar interessante, mas ajuda-nos a reter, a guardar, a viver as palavras transformadoras que vêm de Ti, Senhor. Que no meio do caos e da dificuldade, da crise, da tragédia, lembremos sempre que o Senhor sabe. O Senhor tem tomado providências. O Senhor está a agir. O Senhor está a nos capacitar. O Senhor está a pôr pessoas conosco. Está a abrir portas. Está a criar oportunidades. Vai usar a nossa experiência. Os dons e talentos que temos e que o Senhor ainda nos dará. Ó Deus, nós cremos nisso. Ajuda-nos a crer nisso e a viver de acordo com essa realidade. Ó Deus, ensina-nos, move-nos, motiva-nos. Ajuda-nos a criar uma disciplina de meditar na Tua palavra dia e noite. A procurar sempre algo da Tua palavra para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos animar, para nos corrigir, para nos repreender quando necessário, mas sempre, em toda ocasião, em todos os ambientes, em todas as circunstâncias, o que é que a Tua palavra tem a dizer sobre isso? Porque cremos, ó Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pedimos isso, ó Deus, com aquela confiança, aquela ousadia que podemos ter, porque sabemos que o Senhor está mais interessado nisso do que nós próprios. Então, podemos chegar a Ti com ousadia, com confiança e pedir, ó Deus, ajuda-nos nisso. Nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance e sabemos que o Senhor vai nos ajudar. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Eu estou com calor, e vocês? Faltou dizer que quem está online, eu me visto assim 3 dias no ano. 3 domingos no ano. Páscoa, Natal e o Dia da Mãe. Então, eu quero honrar as mães aqui com o meu fato e gravata. Todas as mães sintam-se honradas nesta manhã. Mas muito mais importante do que uma vestimenta é realmente amar e honrar e encorajar e ser bênção na vida uns dos outros. Amém? Ô mãe, não vai embora, né? Ah, tá bem. Ok. Pronto. Deus abençoe aqueles que nos acompanham online. Sintam-se honradas as mães que estão acompanhando online. Deus abençoe. E tenham uma boa semana. E até breve, se Deus quiser. Amém? Amém. Bom, aqueles que estão aqui já viram que há umas flores, né? Umas coisas bonitas ali.